A sorte trabalha-se, exato. Mas nós trabalhávamos e isso ninguém nos pode acusar. Todos os jogos demos o máximo. E se vocês repararem, nós, apesar de estarmos na situação que estávamos, conseguimos recuperar, fomos à luta até à última jornada. Até à última jornada estávamos na possibilidade de não ir ao play-off sequer. Podíamos ter essa sorte. Mas pronto, precisávamos de resultados, uma conjunção de resultados que era difícil. Bastava ganharmos ao Malveira, que não aconteceu, perdemos, tudo bem. Mas mesmo que ganhássemos não íamos conseguir safar porque o Atlético ganhou em Almacil. Mas pronto, isso não é desculpa para nada. Portanto, há que seguir em frente. Frederico Correia, jogador formado no Barreirense, é hoje um dos poucos nesta condição. Desmotivação é a palavra de ordem e a falta de sorte na última época contribuiu para a descida à Distrital. Tivemos falta de sorte. Falta de sorte foi o que nós tivemos, porque muitas das vezes nós queríamos, mas nem sempre a bola entrava, e isso quando começa a acontecer, muito dificilmente se endireita. O lamento é feito com uma postura cabisbaixo, que poderia ter sido traduzida apenas com uma palavra: tentamos. Mas a verdade é que a situação do clube não adivinha dias melhores. Fresco. Estão duas frescas, faz favor. Bruno Severino, um dos jogadores com mais anos de casa, concilia o futebol com a gerência do restaurante Sabor Real e é dos poucos no clube que sabe a história do Barreirense. Sem ovos não se fazem omeletes, né? Não é um jogador que vai mudar a mentalidade de mais 20. Eu acho que estamos numa fase em que deviam tentar puxar para o clube mais jogadores que já estiveram cá, que representaram este clube, que conhecem bem a casa, porque uma pessoa sozinha não consegue. A mística já não é o que era e começa a perder-se com o passar dos anos. A maior parte dos jogadores que representaram o futebol sénior este ano são novos, vieram de outros clubes. Se calhar ouviram falar do Barreirense, não sabem muito a história, vagamente, não sabem a história. E acho que se toda a gente sentisse por menos aquilo que eu sinto, desde os 9 anos. Exatamente, desde aquilo que eu sinto, se calhar as coisas poderiam ter sido diferentes. Joguei com grandes jogadores, joguei com o Bruno Costa, que há de ser sempre o eterno capitão do Futebol Clube Barreirense. Joguei com o Pedro Duarte, também há de ser outro eterno capitão do Futebol Clube Barreirense. E são pessoas, principalmente estes dois, que tentaram incutir já aos mais novos o que é a realidade de ser um jogador à Barreirense. A melhor maneira de desfrutar do jogo é fazê-lo com competência. Eu não consigo desfrutar de um jogo em que somos completamente subjugados pelo adversário. Não consigo. Em tempos, o Barreirense tinha mais que uma voz no balneário. Bruno Costa, o eterno capitão, é assim que é reconhecido pelos seus colegas sempre que tinha de levantar a cabeça aos jogadores ou contestar alguma decisão, não se mantinha calado. Eu nunca fui só capitão dentro de campo, usar a braçadeira. Eu sempre fui uma voz ativa dentro do balneário, que às vezes é muito importante. Seres capitão, qualquer equipa tem um capitão, não é? Depois, o importante é quando tiverem problemas dentro do balneário e que seja, se for necessário, confrontar a direção, sem faltar ao respeito, evidentemente, se for confrontar a direção, confrontar a equipa técnica em prol dos interesses da equipa, o interesse dos jogadores, tem que se fazer. E por vezes as pessoas confundem com uma pessoa ser determinada e de caráter e dando a cara, podem confundir às vezes com arrogância ou com vaidade e não sei o quê. E algumas vezes ao longo dos anos que fui capitão tive alguns problemas, cheguei a chocar de frente com alguns treinadores. Apesar destas qualidades que lhe são atribuídas, Bruno Costa admite que não nasceram com ele. Talvez as pessoas
falem um pouco também sobre mim, como estar capitão, e se calhar para a minha atitude, mas isso foi valores que me foram passados, não nasceram comigo, não foi o que inventei, não é? Na minha altura, antes de mim, a geração antes era o Paulo Fonseca, que está agora a treinar o Shakhtar, que eu cheguei depois a jogar com ele no China aos 4 anos, mas antes ele é mais velho que eu, 2 anos. Era ele, era o Duca também, foi jogador do Barreirense também durante muitos anos, e havia mais 3, 4 jogadores que era a minha geração antes. E eu via as gerações a seguir a fazer isso e eu queria ser como eles. Antigamente era assim um pouco, né? Queria ser como os melhores. A geração acima, tu olhavas para eles como se fossem. Ei, pá, quer ser como ele, eles são titulares dos juvenis, eu se fosse iniciado, pá, para onde quer ser como eles, quer ser titulares dos juvenis, e ver como é que eles faziam hoje em dia, falta mais nova, pai paga, depois eu tenho direito a jogar, não se preocupam-se, olhar-se para a qualidade do colega, para os defeitos, para não cometer o mesmo não, hoje em dia é tudo, basta ouvir o treinador falar, pensa que são todos perfeitos. Ó Henrique, tira as luvas, ficas com as mãos cozidas, depois logo metes no jogo, pá. Já deves ter as mãos a arder. A academia do Barreirense, noutras épocas, não era uma forma de exploração. Zé Augusto e Bento são alguns dos exemplos de sucesso da formação do clube, mas não só. Na década de 70 eram vividos tempos áureos e o plantel era constituído apenas por barreirenses, entre eles António Bandeira. Aqueles 16 anos que eu joguei 3 nas camadas jovens, joguei 11 na primeira divisão, na altura da primeira divisão, e joguei 4 porque os anos não correspondem às épocas. Sim. Estou a falar nas épocas que joguei. Joguei 4 na segunda. Fui 3 vezes campeão nacional da segunda divisão. Fui a 4 finais, ganhei 3 e perdi uma. Eu acho que foi os melhores tempos e acho que ganhámos a melhor classificação de sempre do Barreirense, que foi o 4º lugar, quando fomos à Europa. Como é que foi esse momento? Isso foi inesquecível, foi no Restelo. Empatámos no Restelo o último jogo e apanhámos o 4º lugar. Depois fomos à Europa. Fomos eliminados na primeira fase com o Dinamo Zagreb. E como é que foi jogar naquela altura na Taça da Espanha? Foi emocionante. O jogo aqui foi ao meio da semana. Uma quarta-feira. As competições europeias eram ao meio da semana e sabes que o Barreira era uma terra de gente operária, não é? E o campo estava cheio, estava esgotado. A jogar com o Dinamo Zagreb uma quarta-feira acho que foi às 4 ou 5 da tarde. Saudade é o sentimento que António Bandeira mais transmite quando fala do clube, ao mesmo tempo que enumera as diversas recordações que tem dos momentos que jogou com a camisola do Barreirense ao peito. O Patrício, quando chegou ao Barreirense, e nós, os mais velhos, tentávamos acariciá-los, a metê-los dentro do espírito. O que faz a tal mística são os jogadores da casa que acarinham os que vêm de fora. Ensina-lhes como é que é as coisas cá nós, ensinamos, convivemos com ele, falamos com ele, e o Patrício tinha vindo, na altura o Adolfo tinha ido para o Benfica e o Patrício veio do Sarilhos para o Barreirense. E eu tinha mais um ano que ele, deve ser mais velho que ele, um ano, estava a meter conversa com ele e tal, e na altura parece-me que era o capitão da equipa, e comecei a dizer, pá, então, tu és casado, tens quantos filhos e tal? E ele volta-se para mim e diz-me assim, sou casado, tenho 2 filhos e a porca paranha. Isto foi uma história do Patrício, tinha outro a ser filho. E o Patrício disse-me isso, claro, aquilo no balneário, aquilo começou toda a gente a rir, porque é dessa. Mário Silva, antigo diretor de campo do Barreirense, guarda também memórias do tempo que passou pelo clube. Hoje, reformado, passa a maior parte do seu tempo na barbearia 5 Jovens. Vamos lá, anda lá, deixa lá para falar.
Entre emoções e palavras com sentimento, recorda os momentos de felicidade que viveu e deu a viver ao clube. Andei a lutar para trazer o José ao Barreiro. Onde ele cantou a primeira vez foi no ginásio do Barreirense. Muita gente não sabia, José Nuno Jiménez era sócio honorário do Barreirense. Sócio honorário. E então, um dia quis prestar homenagem a ele. Porquê? Ainda estava na televisão o Carlos Cruz. E um dia vai à televisão e o Carlos Cruz faz esta pergunta: clube és tu? Ele a perguntar ao José Lito. Mas porquê? E o José Lito responde: sou barreirense. Um estrangeiro da Liga Barreirense, ele que foi um santo ignorante, não lhe perguntou porquê. É a coisa mais simples. Porquê? Para ser do Benfica, do Sporting e do Porto é natural. Agora, um estrangeiro dizer que é barreirense, o que é que se passa aqui? Apesar da vinda de José Lito ao Barreiro, a razão de ser adepto do clube nunca foi conhecida, mas o antigo diretor recorda um momento com bastante ternura. Ele disse mas que vinha com outra pessoa, já era lixado. Dinheiro não tínhamos. Para um era complicado. Trazer outra pessoa, pior ainda. Entretanto, eu já tinha falado com alguém para nos dar o subsídio. Vim falar com a agência para prescindir da porcentagem dele. E então, telefone para ele, e ele então diz: foi o senhor que vinha. E então sou eu que vou buscá-lo, que não tinha ligação nenhuma com ele, que eu vou buscá-lo ao aeroporto com uma tarjeta que diz José Lito Barreirense. Ele assim que me viu, veio ao ginásio Barreirense. Foi uma festa linda. Aquela gente mais antiga, tudo queria ouvir o José Lito. Para Mário Silva, ver um estrangeiro ser adepto do clube da sua terra envaidece-o, algo que começa a ser raro nos dias de hoje. Quantas pessoas deixaram de ser da terra? Se voltarem hoje a ser o clube da terra, Benfica, Sporting e Porto são clubes da aldeia. São clubes da aldeia, não tem valor. Qual é o seu clube? Eu só tenho um. Qual é? Terias sido tu Portugal Desportivo se não tivesses como filho eu sou barreirense. Quem sente e sofre mais com a situação do clube são os adeptos. Derrotas, descidas de divisão e perda de património fazem deste clube grande um clube de bairro. Isto está muito mal agora. Agora se é quase um clube de bairro. Não tem nada. O que é que tem esta sede? Tem o campo para jogar, não tem mais nada. José Rodrigues, sócio há 69 anos, passa parte do seu tempo na sede do clube. Assistiu a grande parte da história do clube e viu com grande tristeza a perda do estádio Manuel de Melo. Os jogos para o Tiga que não falhavam um jogo. Agora ali só teve para ali. Foi uma vigarice que o gajo arranjou o Baranço, foi o vigarice para o Baranço. Foi o Mané Lopes, foi para aqui, fez a vigarice e vendeu aquilo. A massa associativa do Barreirense é composta por 4.000 pessoas. A Brigada Camarra é a claque oficial do clube. Vestidos a rigor, tarjas prontas e os cânticos na ponta da língua, e lá vão eles. A Brigada Camarra nasceu em 1999 e é composta atualmente por mais de 20 pessoas, mas pela situação atual do clube decidem não comparecer nos jogos. Resultou o mau momento da equipa, os problemas com a direção, alguns desentendimentos com alguns elementos, que levou a que muitos que gostam muito do Barreirense abandonassem e se isolassem do clube. Encontramos-nos com a direção na sala de troféus do clube. De um lado, as 6 taças referentes às subidas à Primeira Liga
e outras tantas nas diferentes competições de todos os escalões. Do outro, as múltiplas conquistas nas outras modalidades. Hoje, não tão bem como antes, o presidente José Paulo Rodrigues explica as razões do declínio desportivo. De facto, não foi uma época conseguida, porque quando o clube desce de divisão, a época não foi conseguida. O que falhou foi o objetivo que tínhamos de nos mantermos nesse escalão não foi conseguido. Foi uma época instável do ponto de vista da presença dos jogadores, houve uma grande rotatividade de atletas e a partir de um determinado momento o que eu acho que se apoderou de nós foi um bocadinho de descrença, se calhar não acreditámos tanto quanto aquilo que poderíamos. Eu não acho que nós, não acredito francamente que tivéssemos tido a pior equipa das nossas séries. Não fomos capazes, e quem acompanhou os jogos todos do clube viu que não foi por falta de entrega, por falta de luta, que o clube não atingiu melhores resultados. Nem sempre fomos felizes, obviamente, mas enfim, efetivamente não fomos capazes, nos vários planos, assumir a competência capaz de nos manter naquele escalão. O plano desportivo dos últimos anos está ligado não só à fragilidade de gestão, mas também ao retrocesso do desenvolvimento económico da cidade. Uma coisa é ser o Sobe e Desce entre a primeira e a segunda divisão, outra coisa é ser o Sobe e Desce entre a terceira divisão, ou o Campeonato Nacional, o Campeonato de Portugal Priu e os distritais. Quer dizer que nos pusemos num outro patamar. Mas você tem que entender também o que é a vida da comunidade onde estamos e aquilo que foi historicamente o clube. Eu faço só uma referência nos últimos 50 anos. O Barreirense nos anos 60 beneficiou da ligação que tem à cidade, que tinha, enfim, à população, portanto, uma massa adepta com significado, um clube de enraizamento popular, mas que também beneficiou do desenvolvimento económico que a cidade teve nessa época. Apesar da situação financeira do Barreirense quando tomou posse, José Paulo Rodrigues conseguiu estabilizar o clube. Ainda que tenha alcançado este feito, a direção decidiu cessar a sua delegação por achar que não havia condições para continuar. Neste momento, como é conhecido e sabido, a direção entendeu apresentar a sua renúncia ao cargo. Estávamos a menos de 6 meses do fim do mandato e a menos de 6 meses que estávamos do fim do mandato, entendemos coletivamente e unanimemente entendemos que a preparação de uma nova época e a apresentação de um plano de atividades devidamente estruturado, planeado e devidamente orçamentado não poderia ser feito por quem não tinha a capacidade de o levar até ao fim. O Barreirense tem eleições marcadas para o mês de junho e o ainda presidente acredita num futuro risonho do clube se continuar o caminho que tem percorrido. Temos que andar sempre em procura do sucesso e devemos ter objetivos, devemos ter ambição, mas a ambição que a sensatez nos aconselhe. Portanto, eu acredito que, noutras circunstâncias, eu tenho uma visão do Barreirense e da cidade, e da zona, e do desenvolvimento económico que é capaz de se potenciar. Eu de certeza que o clube, a não ser por um golpe de mágica, não poderá estar na Primeira Liga nos próximos anos, obviamente. Mas acredito que o Barreiro é capaz de ter um desenvolvimento de soluções, aspirar a níveis de desenvolvimento social e económico que lhe permitam uma outra sustentabilidade para a ação desportiva desta cidade.